Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta agora com o volume 2 do PET de Filosofia. E vocês devem ter percebido agora que no terceiro ano eles estão dando uma geral, começando pela história da filosofia, um pouquinho de axiologia e epistemologia. Afinal, o foco é o Enem. Então, esse PET dessa semana, vocês já devem ter percebido, é um retorno, né, aos primórdios da filosofia. Essa minha aula já estava gravada, então eu vou aproveitar ela em seguida aqui para a gente poder ver. E logo depois a gente volta para a gente verificar e olhar cada atividade do PET, tá bom? Vamos lá, sigam aí. Na videoaula de hoje, nós vamos tratar de uma pessoa considerada uma das mais importantes dentro da filosofia. Nós estamos falando de quem? De Sócrates. E é uma aula só para ele porque realmente ele marcou todo um contexto. Uma coisa diferente, uma curiosidade é que Sócrates existiu? Sócrates não escreveu nada. Tudo que se sabe dele veio dos escritos de seu aluno, Platão. Sócrates nasceu no ano 470, na Grécia, filho de um escultor e de uma parteira, embora um cidadão ateniense da Atenas antiga. E isso aí marcou muito. E isso marcou a filosofia, o que ela é ainda hoje. Exemplo, o fato dele nascer e ser filho de uma parteira marcou a ideia do Sócrates de que as ideias devem nascer de nós como se fosse um parto, ou seja, de uma reflexão interna do nosso pensamento. Então a filosofia ela nasce já com essa ideia de não ter algo pronto, mas sim que ele ser gestado, gerido e depois trazido à luz, trazido à vida. Essa é uma coisa que marcou muito o pensamento socrático. O que a gente sabe do Sócrates vem dos textos e diálogos de Platão. Diálogo por quê? Se você vai pegar os escritos deles, eu vou deixar aqui no link, aqui, logo abaixo do vídeo, vários escritos de Platão, e cada escrito dele tem o nome de uma pessoa que ele estava dialogando. Então eu tenho Críton, eu tenho Górgias, e cada diálogo dele tem uma ideia defendida por Sócrates. Então a partir daqui nós vamos trabalhar algumas ideias do Sócrates, mas sempre com essa visão. O que mudou dele para os pré-socráticos? Se os pré-socráticos pensavam a natureza e observavam para entender o mundo, Sócrates passa para o seguinte ponto. Olha, quem entende mundo é o homem. Quem busca entender o mundo é o homem. Então, para mim entender o mundo, eu tenho que entender o homem primeiro. Essa é uma ideia que marca a filosofia dentro de toda essa conjuntura. Não dá para entender o mundo sem entender o homem que tenta entender o mundo. Então ele muda o foco da filosofia para o pensamento humano, para aquilo que realmente interfere nas nossas relações e naquilo que a gente pensa sobre o mundo. E até sobre nós mesmos. Uma das visões que a gente tem que ter do Sócrates, e ele é o culpado de que todo filósofo é um cara que fica nas nuvens. O que acontece? O Sócrates ele é entendido e lembrado por uma peça de teatro de uma pessoa que ele combateu muito. Então o que aconteceu? Essa peça de teatro é chamada Nas Nuvens. E quem é o personagem principal? O Sócrates. Porque o Sócrates incomodava muito a aristocracia da Grécia, de Atenas principalmente. Por quê? Ele tinha o hábito de fazer perguntas em público para as pessoas mais influentes da época. E aí, daí vem a principal frase dele. Só sei que nada sei. Não é um atestado de ignorância. Muito ao contrário. A ideia do Sócrates é a seguinte, olha, para você aprender algo, você só aprende aquilo que você não sabe. Porque aquilo que você acha e acredita saber,
você não se envolve a ponto de aprender, ir além disso que você já sabe. Então ele partia do pressuposto sempre que eu não sei nada. Logo, eu posso aprender qualquer coisa. E como é que ele sabia disso? Ele procurava as pessoas mais influentes e as questionava. Nós vamos ver isso em alguns textos do livro A República, nos diálogos nele, um dos diálogos mais famosos, que é o Banquete, onde ele questiona sobre o amor. E ele vai questionando as pessoas e elas acabam pelos questionamentos, perceberem que o que elas achavam que sabiam, não sabiam. E isso gerou muita revolta nas pessoas. O Sócrates estava ligado a 3 pontos. Primeiro, a consciência do homem, né? Como é que a gente pensa e como é que a gente se vê. E que existia um jeito de aprender as coisas, que era a arte de fazer perguntas. Se eu fizer as perguntas corretamente, eu vou receber respostas mais assertivas. E outra situação do Sócrates também, que acontecia muito na época, era uma crítica sofística. O que era a sofística? Os sofistas. Depois dos naturalistas, os pré-socráticos, surgiu uma classe de pessoas, né, que tinham o hábito e a arte de saber falar e convencer as outras pessoas. O problema dos sofistas é que eles não tinham escrúpulos. Então, eles não estavam preocupados com a verdade, estavam preocupados com obter lucro do jeito que você fizesse, o outro acreditar, não necessariamente pela verdade. Então, alguns deles usavam isso para enganar as pessoas. Num julgamento, por exemplo, uma pessoa já clara que ela estava condenada, que ela praticou o crime, se ela tivesse um bom advogado, vamos dizer assim, uma boa pessoa de retórica, ela convencia os outros que ela era inocente. E ela ganhava a causa. O Sócrates combatia isso com muita força. Então, ele criou vários inimigos, né, devido a essa forma de fazer filosofia. Na praça pública, no meio do povo, mas é uma coisa que ele queria ensinar para nós. Qualquer um pode fazer filosofia, desde que esteja envolvido com alguns valores que não podem ser desligados da filosofia. Como é que o Sócrates conseguia isso? Ele tinha um método. Esse método era chamado de maiêutica. Lembra que eu falei que a mãe dele era parteira? Então ela ajudava as pessoas a nascer. O Sócrates pegou isso para o método filosófico. Então ele não te dá a resposta. Não é interessante dar a resposta. Ele não ajuda nada se te der a resposta. Mas ele te faz perguntas para conduzir o seu pensamento a ponto de você compreender e fazer nascer a própria ideia de você. Isso é fantástico, porque quando você aprende a partir de você mesmo, você realmente aprende, e você entende, você compreende. Isso amplia a sua percepção com respeito a você mesmo e as questões que você colocou, principalmente nas questões dos valores. Tem um dos diálogos que é muito claro, que o Platão coloca o Sócrates discutindo com um juiz o que seria a justiça. E o juiz percebe que ele achava que sabia, e as perguntas do Sócrates levaram a dizer, e a ele a perceber que na verdade não sabia. Então a ideia principal é, dentro da filosofia, não dê respostas prontas, mas sim conduza o seu pensamento, deixe-se conduzir do seu pensamento. Faça as perguntas, não tenha medo das perguntas. E o fato de você descobrir que não sabe vai te ajudar muito a continuar caminhando. Agora, o que o Sócrates discutia? Qual que eram as principais ideias dele? Bom, ele discutia sobre tudo, que é um padrão para a filosofia. Discutir qualquer coisa. Então ele discutia, por exemplo, de onde é que vem o conhecimento. Como é que você conhece as coisas? Tem um diálogo falando sobre isso. Tem um falando a virtude. O que é virtude? O que é ser bom em algo? Como é que isso nasce? Como é que isso é construído? A questão do que é o amor. Então o livro O Banquete só fala sobre o amor.
E um dos pontos também chave da discussão do Sócrates é a política. Agora, por que a política? Na Atenas, onde Sócrates e Platão estão inseridos, a política, o que é o relacionamento entre um e outro, é o principal para que a cidade funcione. Então, o livro A República, do Platão, e aí tem a ideia de república, não a ideia que nós temos da república hoje. Tá? A nossa república hoje é uma república representativa, ou seja, nós elegemos pessoas para que nos representem. Lá não. A representatividade é individual. Ou seja, você vai no meio da praça e defende a sua ideia junto com algumas pessoas. Entenderam agora o valor da retórica, da capacidade de conversar? A pessoa, ela mesma, tinha que defender a sua causa na frente de todo mundo. E a cidade como um todo, né, numa reunião, na Ágora, que é a praça central de Atenas, ainda existe esse lugar lá ainda, hoje. Então, nesse lugar você defendia a sua causa. As pessoas votavam e fazia-se ou não fazia-se. Então, filosofia é o amor pelo conhecimento, conhecer as coisas. De alguma maneira, como é que eu consigo conhecer as coisas? Primeira coisa, fazendo perguntas. Então, eu tenho que saber fazer as perguntas corretamente. Terceiro, eu tenho que me importar com a verdade, principalmente. Eu não posso jamais sair fora disso, ainda que essa verdade negue aquilo que eu sabia. Quarto, e o que eu considero mais importante, uma atitude humilde frente ao conhecimento. E é o só sei que nada sei. Essa é a ideia do filósofo que nasceu com Sócrates. É muito bacana ter essa ideia. Só tem um problema. No nosso mundo de hoje, como era no de Sócrates, isso muitas vezes, pela maioria das pessoas, não é bem visto. E o Sócrates terminou pagando o preço dessa filosofia. Como ele terminou condenado à morte. Então tem um outro texto chamado Apologia de Sócrates, que é a descrição do julgamento dele, onde ele mesmo decide se defender. Mas ele se defendeu e foi condenado pela sociedade que tanto gostava do seu jeito. Então, quem que o condenou foram os poderosos, porque muitas pessoas não se envolveram em defender o Sócrates, porque ele era idolatrado pela juventude. A juventude corria atrás do Sócrates, porque ele dava possibilidade a ela de assumir a sua vida com verdade, com justiça, com regras, mas com entendimento delas. Ou seja, ele transformava o jovem em um protagonista da vida, não uma máquina. Infelizmente, isso não era bem visto pelos poderosos, afinal de contas, ensinava os jovens a pensar. Repararam algo acontecendo hoje? Quando a educação às vezes não é tão valorizada, ou até a filosofia em si. O que aconteceu com Sócrates? Ele foi julgado, condenado à morte, a tomar veneno. Ele poderia ter fugido, mas ele não. Aquilo que eu defendi da república, da verdade, da justiça, ainda que eu seja condenado injustamente, eu vou cumprir aquilo que eu defendo. Ou seja, ele deu com sua vida a última regra para a filosofia: radicalidade. Se você se compromete com aquilo que você acredita, vá até as últimas consequências, ainda que você morra no processo. Isso é algo que nós precisamos aprender ainda hoje. Bem, agora que a gente já ficou sabendo um pouquinho mais sobre Sócrates, né, e todo o modelo onde ele estava inserido, vamos lá às atividades. Número 1. Leia esse trecho. A filosofia não é uma revelação feita ao ignorante por quem sabe tudo, mas o diálogo entre iguais, que se fazem cúmplices em sua mútua submissão à força da razão e não à razão da força. Com base na leitura desse trecho e em outros conhecimentos sobre o assunto, redija um texto destacando duas características da atitude filosófica. Então, isso é muito simples, é um texto
a partir da ideia do que seria a filosofia e as suas características, tá bom? Vocês dão conta com um braço nas costas. Número 2. Caso você tenha internet, aprofunde o tema lendo o texto, a Alegoria de Platão, e reflita sobre o que é o conhecimento, qual a nossa relação com a verdade e o que nos leva a querer saber e fazer aquilo que consideramos certo. Enfim, o que é alguma coisa certa para nós? Tenso, né? Tente organizar um texto explicando as suas considerações sobre essa questão. Então, a ideia é você ler o texto, a Alegoria de Platão, que eu vou colocar um link logo abaixo aqui desse vídeo, e você, a partir disso, discorrer, fazer uma dissertação sobre o conhecimento, a natureza do conhecimento. Tá bom? É muito simples, vocês vão dar conta tranquilo. E aí, logo que vocês terminarem essa atividade, sigam as instruções que eu mandei no WhatsApp de vocês, para que a gente possa receber essas atividades se você continuar em dia. Tá bom? Um abraço a todos, a gente se vê na próxima aula.